1º de outubro de 2025, 4h37 da manhã, hora da costa leste. O Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica recebe transmissões de vários observatórios terrestres. Objeto designado Atlas, de 3 olhos, a uma distância de 2,84 unidades astronômicas. Medição inicial de brilho concluída. Dados fotométricos enviados para análise padrão. 14 horas depois, resultados preliminares gerados. O cálculo foi simples. O brilho combinado com a distância forneceu a luz refletida total. A luz refletida foi comparada com valores conhecidos de albedo cometário. Suposição padrão: 5% de refletividade, típica para superfícies de cometas carbonáceos. Com essa suposição, o diâmetro do núcleo foi calculado em 6 quilômetros. A densidade nuclear de um corpo gelado varia normalmente entre 800 e 1000 quilos por metro cúbico. Para uma esfera de 6 quilômetros de diâmetro, com densidade de 900 quilos por metro cúbico, a massa deve ser igual a aproximadamente 1,2 bilhão de quilos. Isso corresponde a todos os outros objetos interestelares já detectados, exceto que os dados da trajetória não concordavam. Dados astrométricos de 37 observatórios, compilados de 1 a 3 de outubro. Posições plotadas em relação às previsões gravitacionais do Sol, planetas e maiores asteroides. A posição esperada menos a posição real criou uma discrepância. O objeto pesava mais do que os cálculos indicavam. Muito mais. Segundo a análise realizada, massa recalculada usando perturbações orbitais. O poço gravitacional de Júpiter deveria desviar o objeto em um ângulo específico. O desvio medido indicou 42 vezes mais massa do que a espectroscopia sugeria. Com 6 quilômetros de diâmetro, atingir essa massa exigia uma densidade de 37.800 kg por metro cúbico. A densidade do urânio é de 19.000 kg por metro cúbico. A do chumbo é de 11.400. A densidade calculada desse objeto excedia todos os materiais naturais conhecidos. Investigação de erro de dados iniciada. 3 equipas independentes realizaram cálculos usando diferentes metodologias. Todas as 3 chegaram à mesma conclusão. A massa do objeto é igual a aproximadamente 33 bilhões de quilogramas. A relação massa-diâmetro indica composição metálica, não composição gelada. A estrutura metálica contradiz as evidências espectroscópicas, que mostram uma superfície dominada por voláteis. Contradição observada, mas não explicada. 4 de outubro de 2025. A equipa de Harvard inicia o processo de revisão por pares para o artigo sobre anomalia de massa. Documento intitulado A Anomalia Dinâmica Orbital do Atlas de 3 olhos. Discrepância massa-distância e implicações composicionais. 37 páginas, incluindo dados suplementares. Enviado para a Astrophysical Journal Letters às 09 horas, hora padrão do leste. Cronograma da revisão por pares. O processo padrão leva de 3 a 6 meses. Submissão aceita com status pendente de atribuição do revisor. Data prevista para a decisão: 26 de janeiro, 6 de outubro de 2025. E-mail enviado pela equipa de Harvard para a Divisão de Análise de Trajetória do JPL. Citação do e-mail. Os nossos cálculos indicam que a massa do objeto excede substancialmente as previsões cometárias padrão. Podem confirmar os dados de perturbação orbital usando uma análise independente? Arquivo de dados em anexo. Arquivo compactado de 14 megabytes, contendo medições astrométricas brutas de 73 sessões de observação. Resposta do JPL recebida a 7 de outubro às 11h23, hora do Pacífico. Citação: recebemos o seu pacote de dados. A revisão preliminar sugere que a metodologia de cálculo é sólida. No entanto, as implicações da massa requerem uma verificação exaustiva antes de uma divulgação mais ampla à comunidade.
Recomendamos aguardar o processo de revisão por pares antes de qualquer discussão externa. Status confidencial. Comunicação interna. 8 de outubro de 2025. Grupo de investigação internacional liderado por Harvard publica pré-impressão no repositório Arquatas. Referência do documento Arquatas 2025.09847. Título inalterado em relação à submissão para revisão por pares. Cálculos de massa detalhados. A secção de conclusões afirma: a análise orbital indica uma massa do objeto de 33 mil milhões de quilogramas, aproximadamente 1.500 vezes maior do que o esperado para um núcleo gelado com 6 quilômetros de diâmetro. Esta relação massa-diâmetro sugere uma composição fundamentalmente diferente da indicada pela análise espectroscópica, ou uma estrutura interna não identificada que proporciona efeitos gravitacionais inesperados. Mecanismo de concentração de massa indeterminado. Pré-impressão pública dentro de 2 horas após a publicação. Os downloads atingem 800 até 9 de outubro. Partilhas em plataformas de discussão de pesquisa, 347 em 24 horas. 9 de outubro de 2025, 6 Rio, hora da costa leste. A sede da NASA recebe notificação do Laboratório de Propulsão a Jato. A mensagem resume as conclusões da pré-impressão do Arco-Arrácio. Destino: Direção de Missões Científicas, Gabinete de Proteção Planetária, Gabinete de Coordenação de Defesa Planetária. 3 pacotes informativos separados, preparados para distribuição à liderança sênior. Anomalia de massa detalhada como assunto de crescente atenção institucional. 9 de outubro de 2025, 14h30, hora do Pacífico. O diretor do JPL realiza uma reunião improvisada com a equipa de análise da missão. Participantes: 12 cientistas seniores e gestores de programa. Duração: 83 minutos. Tópicos abordados de acordo com as notas da reunião, editadas divulgadas por meio de solicitação FOIA, apresentada em 18 de novembro. Discussão das implicações da anomalia de massa para os protocolos de defesa planetária. Consulta sobre a adequação da discussão pública das conclusões. Coordenação com parceiros internacionais sobre procedimentos de compartilhamento de dados. As notas da reunião afirmam especificamente: citação do documento divulgado pela FOIA. Consenso alcançado de que as descobertas de massa requerem verificação institucional antes da divulgação à comunidade. Abordagem recomendada: não fazer comentários até a conclusão da análise independente. Prazo para a conclusão: não especificado. 10 de outubro de 2025. A equipa de Harvard recebe um e-mail do coordenador de revisão por pares da Astrophysical Journal Letters. Assunto: APJOBUS 2025-08747. Atualização do status do artigo. A mensagem afirma: manuscrito atribuído a 2 revisores por pares. Prazo estimado para a revisão: 2 a 3 meses. Os autores serão contatados após a seleção dos revisores. Não é recomendada nenhuma comunicação externa sobre o manuscrito até a conclusão da revisão por pares. No mesmo dia, a equipa de Harvard recebe um segundo e-mail de um remetente institucional diferente. Fonte: Gabinete de Política Científica da NASA. Citação: tomamos conhecimento da vossa recente pré-impressão sobre os cálculos de massa do Atlas de 3 olhos. Agradecemos o vosso esforço para promover a compreensão da comunidade sobre este objeto. Recomendamos a coordenação com a nossa equipa de defesa planetária em relação a quaisquer apresentações públicas ou comunicações relacionadas com estas descobertas, enquanto se aguarda a conclusão da nossa análise de verificação independente. Prazo para verificação: a determinar. Interpretação do e-mail:
A NASA solicita um embargo voluntário à discussão pública das descobertas sobre a massa, enquanto se aguarda a análise de verificação institucional. 11 de outubro de 2025. Resposta da equipa de Harvard à NASA. Agradecemos a sugestão de coordenação. A pré-impressão já está pública no Arca-Atuace. O nosso entendimento: as pré-impressões representam trabalhos em andamento disponíveis para contribuições da comunidade. Continuaremos a análise de dados e responderemos às perguntas da comunidade conforme apropriado. A revisão por pares com a APJ está a progredir dentro do cronograma normal. Posição da equipa de Harvard. Dados e cálculos públicos. A análise continua sem restrições artificiais. Na mesma data, às 11h43, horário da Costa Leste. O JPL emite comunicado oficial por meio do Escritório de Relações Públicas. Texto do comunicado. Os cientistas do JPL estão cientes da recente análise da pré-impressão sobre os cálculos da massa do objeto. Reconhecemos o interesse da comunidade neste tópico. A NASA e o JPL mantêm a responsabilidade principal pela verificação dos dados relativos às missões da NASA e observações colaborativas. Estamos a realizar uma análise independente e forneceremos um comentário oficial quando o processo de verificação estiver concluído. Nenhum cronograma específico foi fornecido. A declaração oficial usa a frase "mantém a responsabilidade principal pela verificação dos dados". A frase efetivamente reivindica a autoridade institucional sobre a interpretação de dados astronômicos disponíveis publicamente. A declaração afirma o papel da NASA como guardiã das informações já públicas e distribuídas. 13 de outubro de 2025. E-mail vazado para um pesquisador independente. Fonte: comunicação interna do JPL. Data da mensagem original: 12 de outubro, 18 Rio. Remetente: líder do grupo de dinâmica de trajetória do JPL. Destinatários: alta administração do JPL, divisão científica da sede da NASA. Assunto: status da análise de verificação e coordenação de mensagens. Trecho do conteúdo do e-mail: os cálculos de massa de Harvard estão aritmeticamente corretos. A metodologia é sólida. A massa do objeto é de aproximadamente 33 bilhões de quilogramas, com base nas medições de deflexão orbital. Isso representa uma anomalia física genuína. No entanto, as implicações exigem um tratamento institucional cuidadoso. Recomendamos que finalizemos a estratégia de comunicação antes de divulgar a confirmação oficial. Citação: precisamos determinar como apresentar as descobertas de maneira que não provoque preocupação pública desnecessária, mantendo a credibilidade científica. O e-mail reconhece explicitamente que os cálculos estão corretos. O e-mail reconhece explicitamente que a anomalia é um fenômeno físico genuíno. O e-mail identifica explicitamente a estratégia de comunicação como prioridade antes da divulgação dos dados. A resposta institucional concentra-se na mensagem antes da confirmação. 16 de outubro de 2025. O processo de revisão por pares da Astrophysical Journal Letters chega ao fim. Ambos os revisores enviam os seus relatórios. Comentário do primeiro revisor: cálculos tecnicamente corretos, tratamento de dados adequado. Conclusão lógica, dadas as restrições. Não foram identificados erros graves. O artigo representa uma contribuição científica genuína no que diz respeito às propriedades anômalas do objeto. Comentário do segundo revisor: a discrepância de massa com a composição espectroscópica requer investigação adicional. No entanto, os dados atuais são suficientes para apoiar as conclusões declaradas sobre a existência da anomalia. Artigo adequado para publicação. Pequenas revisões solicitadas em relação à quantificação da incerteza. Decisão editorial tomada. Artigo aceito, pendente de pequenas revisões.
Autores notificados às 23 horas, horário da costa leste, do dia 16 de outubro. Prazo para revisão, 5 dias úteis. Data prevista para publicação, 1º de novembro de 2025. No mesmo dia, às 18 horas, horário da costa leste. A equipa de Harvard inicia o processo de revisão. Pequenas alterações incorporam intervalos de incerteza adicionais. Revisões concluídas em 18 de outubro. Artigo reenviado à revista. 19 de outubro de 2025. A revista recebe o manuscrito revisado. Cronograma padrão de processamento. Aprovação editorial em 5 dias úteis. Provas preparadas em 3 dias. Publicação em 1 semana após a aprovação das provas. Publicação prevista: 2 de novembro de 2025. 20 de outubro de 2025. A sede da NASA realiza uma reunião interna de briefing. Participantes: administrador associado para a ciência, diretor da Divisão de Ciência Planetária, diretor do Gabinete de Coordenação de Defesa Planetária. Duração da reunião de acordo com o resumo da reunião, divulgado através de um pedido FOIA. 147 minutos. Tópicos abordados: implementação da estratégia de comunicação institucional relativa às descobertas de massa do Atlas de Três Olhos, coordenação com instituições homólogas e parceiros internacionais, protocolos para responder a perguntas do público sobre a investigação publicada. As notas da reunião contêm a seguinte declaração. Citação: a abordagem proposta enfatiza que os cálculos de massa representam uma análise preliminar, pendente de verificação institucional adicional. As comunicações oficiais devem observar que explicações alternativas para o desvio orbital permanecem em consideração. Esta mensagem mantém a credibilidade científica, evitando conclusões prematuras. A declaração reflete a decisão institucional. Apesar da aceitação pela revisão por pares, o artigo publicado será acompanhado por uma declaração oficial da NASA, enfatizando a natureza preliminar das descobertas e explicações alternativas. Essa abordagem de duas mensagens, pesquisa revisada por pares dizendo uma coisa, declaração oficial da NASA enfatizando a incerteza, cria confusão pública sobre o que a ciência realmente mostra. 21 de outubro de 2025. A equipa de Harvard recebe comunicação do editor da revista. A mensagem indica que a publicação está agendada para 1 de novembro de 2025. As provas estão preparadas. Os autores foram solicitados a fornecer a aprovação final até 24 de outubro. Não foram identificados problemas durante o processo de produção final. No mesmo dia, a equipa de Harvard recebe um e-mail formal do Gabinete de Política Científica da NASA. Citação: agradecemos a oportunidade de revisar o seu artigo antes da publicação para verificar a precisão da interpretação dos dados da NASA. Pode fornecer uma cópia antecipada? Temos um prazo de revisão de 3 dias antes da data de publicação. O pedido parece razoável. Processo de revisão por pares concluído. Publicação iminente. Participação da NASA na fase de revisão. Incomum, mas não sem precedentes. Prazo de 3 dias. Agressivo, mas viável. A equipa de Harvard fornece provas antecipadas à NASA. 22 de outubro de 2025. A NASA conclui a revisão da prova antecipada. Resposta do Gabinete de Política Científica da NASA à equipa de Harvard. Citação dos comentários da revisão. Revimos cuidadosamente o vosso artigo. Observamos que as vossas conclusões sobre a massa do objeto são válidas com base nos dados disponíveis. No entanto, recomendamos a adição de uma declaração observando que os cálculos de massa dependem de suposições sobre a precisão dos parâmetros gravitacionais e que mecanismos alternativos para o desvio orbital permanecem possíveis. Considerariam adicionar tal declaração ao artigo antes da publicação? Podemos fornecer um rascunho, se for útil. A recomendação da NASA solicita a adição de linguagem cautelosa,
apesar da aceitação do artigo pela revisão por pares sem tal linguagem. A recomendação essencialmente pergunta: podemos adicionar um texto explicando por que nossas descobertas podem estar erradas? Resposta da equipa de Harvard em 23 de outubro. Agradecemos a revisão da NASA. No entanto, o artigo foi submetido à revisão por pares com metodologia e conclusões idênticas, sem sugestões semelhantes. Os revisores por pares destacaram especificamente o raciocínio lógico e as conclusões apropriadas. Adicionar linguagem cautelosa após a conclusão da revisão por pares representaria uma violação da integridade da pesquisa. Prosseguiremos com a publicação sem avisos adicionais. Posição estabelecida. Harvard sustenta que as conclusões revisadas por pares não devem ser modificadas após a conclusão da revisão com base no desconforto institucional. 24 de outubro de 2025. A equipa de Harvard fornece a aprovação final da prova à revista. Publicação agendada para 1 de novembro de 2025. Todos os processos de produção concluídos. Documento bloqueado para publicação. No mesmo dia, às 17 horas, horário da Costa Leste, a NASA emite comunicado oficial por meio do Escritório de Relações Públicas. O comunicado é fornecido a veículos de comunicação, incluindo Associated Press, Reuters, Science Magazine e Nature Magazine. Citação do comunicado oficial. A NASA revisou pesquisas recentes sobre a dinâmica orbital e cálculos de massa do Atlas de 3 olhos. Reconhecemos o valor científico deste trabalho. No entanto, gostaríamos de observar que a determinação da massa do objeto contém incertezas inerentes à precisão dos parâmetros gravitacionais. Vários mecanismos podem produzir o desvio orbital observado. A NASA continua a análise independente deste objeto e agradece as contribuições da comunidade científica em geral. Declaração oficial emitida 24 horas antes da publicação do artigo revisado por pares. A declaração usa linguagem que enfatiza a incerteza e mecanismos alternativos. A declaração implica que o processo de revisão por pares não abordou adequadamente explicações alternativas. A declaração posiciona a NASA como árbitro da verdade científica para dados que a NASA não gerou. 31 de outubro de 2025, um dia antes da publicação do artigo. A Astrophysical Journal Letters produz a versão final publicada. O artigo está disponível online através de acesso institucional. A pré-impressão pública continua disponível no Arcoácio. Processo de revisão por pares concluído. Conclusões. Massa do objeto aproximadamente 33 mil milhões de quilogramas. Relação massa, diâmetro inconsistente com a composição gelada, estrutura interna ou composição indeterminada. Anomalia robusta em várias metodologias de análise independentes. 1º de novembro de 2025. Artigo publicado. Instituições acadêmicas em todo o mundo obtêm acesso através de sistemas de assinatura. Início do acompanhamento de citações. Downloads ultrapassam 4.000 em 12 horas. Comunidade de pesquisa começa a citar descobertas em trabalhos subsequentes. 1º de novembro de 2025. No mesmo dia da publicação, a direção científica da NASA emite uma declaração de acompanhamento. Citação. Agradecemos a publicação da pesquisa de Harvard sobre o Atlas de 3 olhos. Observamos que a publicação ocorreu apesar das nossas recomendações para linguagem adicional de incerteza. Continuamos a sustentar que mecanismos alternativos de deflexão orbital requerem avaliação antes de aceitar conclusões definitivas sobre a massa. A NASA fornecerá análises alternativas após a conclusão dos nossos procedimentos de verificação em andamento. Declaração emitida no mesmo dia da publicação. A declaração questiona as conclusões, apesar da revisão por pares. A declaração reivindica a autoridade de verificação institucional
sobre pesquisas publicadas e revisadas por pares. A declaração sugere que a publicação foi prematura ou insuficientemente rigorosa. 3 de novembro de 2025. Pedido ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação, apresentado por um investigador independente. O pedido visa correspondência completa da NASA relativa às conclusões em massa sobre o Atlas de Três Olhos, memorandos internos relativos à estratégia de comunicação, registros de reuniões de coordenação interagências, todas as análises internas do JPL sobre cálculos em massa. Pedido apresentado à sede da NASA, JPL, Direção de Missões Científicas. Prazo padrão de resposta da FOIA, 30 dias. Divulgação prevista, 3 de dezembro de 2025. 5 de novembro de 2025. Colaboração Internacional de Pesquisa Pública, resposta à análise de massa de Harvard. Publicação: The Astrophysical Journal. Título: Verificação independente da anomalia de massa do Atlas de Três Olhos usando análise multimétodo. Autores: 24 pesquisadores de 18 instituições em 12 países. A análise reproduz independentemente os cálculos de Harvard, usando diferentes fontes de dados orbitais. Conclusão: determinação de massa robusta. Mecanismos alternativos de deflexão orbital, avaliados e considerados insuficientes para explicar as observações. Anomalia confirmada. 2 grupos de investigação independentes, utilizando diferentes conjuntos de dados e metodologias, chegam à mesma conclusão. Massa de 33 mil milhões de quilogramas, fisicamente estabelecida. 7º de novembro de 2025. A NASA emite terceira declaração sobre as descobertas de massa. Citação: agradecemos a confirmação independente dos cálculos de Harvard. No entanto, continuamos a sustentar que a interpretação da massa requer verificação institucional. Observamos que modelos composicionais alternativos poderiam potencialmente explicar as observações sem invocar valores de massa excepcionais. A NASA continua comprometida com uma análise minuciosa. 10 de novembro de 2025. As respostas da FOIA começam a chegar. A NASA divulga 123 páginas de correspondência, notas de reuniões e memorandos técnicos. Retém cerca de 470 páginas, sob isenção de processo deliberativo. Os materiais divulgados incluem a verificação interna dos cálculos do JPL datada de 7 de outubro de 2025. O documento confirma: o cálculo da massa de Harvard está aritmeticamente correto. A massa do objeto de 33 mil milhões de quilogramas é confirmada usando o banco de dados astrométrico do JPL. A metodologia de cálculo é verificada por 3 analistas independentes do JPL. A seção de conclusões afirma: a anomalia de massa é genuína, requer explicação. Verificação interna concluída a 7 de outubro. Declaração pública da NASA emitida a 10 de outubro caracterizou as conclusões como preliminares, exigindo verificação adicional. Documentação interna mostra que a verificação já estava concluída 3 dias antes da declaração pública, alegando que a verificação estava pendente. Momento da declaração: enganador. Documento adicional divulgado. Cadeia de e-mails de 12 a 14 de outubro. Assunto: mensagens públicas sobre as conclusões da anomalia de massa. Correspondência entre o Gabinete de Comunicações da sede da NASA e a Direção de Missões Científicas. Citação do e-mail de 13 de outubro. Recomenda-se enfatizar a incerteza nas declarações públicas, mesmo que a análise interna confirme os cálculos. Esta abordagem de comunicação mantém a autoridade institucional, evitando conclusões públicas prematuras que poderiam desencadear especulações improdutivas sobre a composição ou origem do objeto. O e-mail recomenda explicitamente enfatizar a incerteza, apesar da confirmação interna.
Estratégia de comunicação projetada para criar a impressão pública de ciência não resolvida, quando a ciência foi resolvida internamente. Objetivo da comunicação: manter o controle institucional sobre a narrativa, em vez de relatar as descobertas de forma transparente. 12 de novembro de 2025. Análise da composição publicada pelo Observatório Europeu do Sul. Observações espectroscópicas do Very Large Telescope, de agosto a outubro. Cobertura de comprimento de onda, 300 nanômetros a 5 micrômetros. Detecções moleculares, gelo de água, gelo de dióxido de carbono, compostos orgânicos, incluindo hidrocarbonetos simples. Poeira de silicato presente em proporções típicas de cometas. Não foram detectados materiais exóticos. Não foram observadas assinaturas metálicas. Avaliação da composição. Corpo gelado dominado por voláteis, semelhante aos cometas de longo período do Sistema Solar. A composição indica uma estrutura gelada de baixa densidade. O cálculo da massa indica uma estrutura metálica de alta densidade. Composição e massa, mutuamente contraditórias. Ou a espectroscopia interpreta erroneamente as propriedades da superfície, ou a determinação da massa está incorreta, ou o objeto possui uma estrutura interna não observável através da espectroscopia da superfície. 3 possibilidades, 2 descartadas por verificação independente. Terceira possibilidade, estrutura interna fundamentalmente diferente da composição da superfície. 15 de novembro de 2025. O Departamento de Física do MIT publica uma análise teórica. Título do artigo: Configurações estruturais que permitem a discrepância entre massa e composição em objetos astronômicos. A análise examina: que arquiteturas internas produzem as características observadas? O objeto parece gelado a partir da espectroscopia. O objeto pesa como metal a partir da dinâmica. Requisito de configuração: núcleo de alta densidade rodeado por uma camada volátil de baixa densidade. Cálculo realizado: massa do núcleo necessária para explicar a massa total de 33 mil milhões de quilogramas, mantendo um diâmetro de 6 quilômetros com superfície gelada. Diâmetro do núcleo: 4 quilômetros. Densidade do núcleo: 27 mil quilogramas por metro cúbico. Composição do núcleo necessária: metálica, provavelmente liga de ferro-níquel, semelhante à composição do tipo M dos asteroides. Espessura da camada: 1 quilômetro de material rico em voláteis. Massa da camada: aproximadamente 2 mil milhões de quilogramas. Esta configuração concilia a espectroscopia, que mostra uma superfície gelada, com a dinâmica, que mostra um interior metálico. Questão da formação natural avaliada. Mecanismo para produzir núcleo de ferro-níquel de 4 quilômetros, rodeado por casca de gelo de 1 quilômetro em ambiente interestelar. Desconhecido. Os cometas formam-se através da acreção de voláteis em discos protoplanetários. Os núcleos metálicos formam-se através da diferenciação planetária, exigindo calor interno sustentado e separação gravitacional. A combinação destes processos, formação do núcleo metálico seguida pela acreção da casca volátil, requer uma sequência de formação não observada no Sistema Solar. Mecanismo: teoricamente possível, mas sem precedentes. Conclusão da análise do MIT: o objeto possui uma configuração de núcleo metálico consistente com um fragmento de corpo planetário diferenciado, não consistente com a estrutura cometária padrão. Mecanismo de formação de fragmentos diferenciados interestelares, pouco compreendido. A hipótese justifica a investigação. 18 de novembro de 2025. O Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona publica uma análise comparativa. Estudo de base de dados que examina 2.873 cometas observados desde 1803, relações massa-diâmetro catalogadas para todos os objetos com medições precisas.
Atlas de 3 olhos plotado contra a população completa. Resultado: 9,7 sigma de outlier estatístico. Nenhum outro objeto em 2 séculos de observações apresenta uma relação massa-tamanho comparável. Magnitude da anomalia: extrema. A análise examina especificamente outros visitantes interestelares. Oumuamua, de um olho. Densidade estimada de 600 a 1000 kg por metro cúbico, consistente com estrutura gelada porosa. Borisov, de 2 olhos. Densidade medida de 850 kg por metro cúbico, através da dinâmica de fragmentação, consistente com a composição padrão de cometas. Atlas de 3 olhos. Densidade calculada de 37.800 kg por metro cúbico, consistente com estrutura metálica sólida. 3 visitantes interestelares. 2 exibem propriedades típicas de cometas. 1 exibe propriedades metálicas. Padrão estatístico: 2/3 convencionais, 1/3 anômalo. 25 de novembro de 2025. A equipe do Comitê Científico do Congresso solicita uma reunião com a NASA sobre as descobertas do Atlas de 3 olhos. O pedido menciona especificamente anomalia de massa, discrepância de composição, inconsistências nas mensagens institucionais. Reunião marcada para 30 de novembro de 2025. Presença obrigatória. Administrador associado da NASA para a Direção de Missões Científicas, diretor do JPL, representantes do Gabinete de Coordenação de Defesa Planetária. 25 de novembro de 2025. A NASA emite uma declaração prévia ao briefing, documento distribuído aos gabinetes do Congresso e à mídia. Citação: a NASA conduziu uma análise extensa das propriedades físicas do Atlas, de 3 olhos. Embora os cálculos de massa mostrem características interessantes, várias explicações convencionais permanecem viáveis. Estas incluem incertezas de medição na deflexão gravitacional, interpretações alternativas de dados espectroscópicos e processos astrofísicos padrão que produzem variações de densidade. A NASA mantém o compromisso com uma avaliação científica rigorosa baseada em evidências. Forneceremos um briefing abrangente abordando todos os aspectos do entendimento atual. A declaração lista 3 explicações convencionais. Primeiro, incertezas de medição. Deflexão orbital medida por 37 observatórios, usando instrumentos independentes ao longo de uma linha de base de 6 meses. Precisão de medição verificada através de métodos estatísticos padrão. Incerteza quantificada em mais ou menos 8%. Valor de massa de 33 mil milhões de quilogramas, com intervalo de incerteza de 30,4 a 35,6 mil milhões de quilogramas. Mesmo o valor mínimo representa uma anomalia maciça. A incerteza de medição não pode explicar a discrepância. Segundo, interpretações espectroscópicas alternativas. Espectroscopia realizada por 3 instalações independentes: Very Large Telescope, Gemini Observatory, Keck Observatory. Todas as 3 detectam assinaturas moleculares idênticas, indicando uma superfície rica em voláteis. Nenhuma interpretação alternativa altera as moléculas detectadas. A composição da superfície foi estabelecida de forma robusta. Terceiro, processos astrofísicos padrão que produzem variações de densidade. Nenhum processo padrão identificado na declaração. Afirmação apresentada sem mecanismo de apoio. Afirmação efetivamente vazia. 30 de novembro de 2025. Reunião informativa do Congresso realizada. Duração: 4 horas. O testemunho de funcionários da NASA enfatiza a análise em andamento e várias hipóteses em consideração. As perguntas do Congresso concentram-se na discrepância entre a verificação interna e as declarações públicas, no cronograma para a NASA concluir a análise independente, apesar da verificação do JPL já ter sido concluída em outubro,
e na justificativa para as mensagens institucionais enfatizarem a incerteza quando os cálculos foram confirmados internamente. Troca importante da transcrição da reunião. Pergunta de um membro do comitê. Seus documentos internos confirmam que os cálculos de massa estavam corretos em 7 de outubro. Sua declaração pública de 10 de outubro dizia que a verificação estava pendente. Por que a discrepância? Resposta do administrador da NASA. A verificação envolve várias etapas. A verificação inicial dos cálculos difere da análise abrangente, incluindo a avaliação de hipóteses alternativas. A declaração pública refletiu a natureza contínua do processo de avaliação completo. Pergunta complementar de um membro do comitê. Então, você confirmou que os cálculos estavam corretos, mas continuou alegando que a verificação estava pendente para ganhar tempo para a estratégia de comunicação? Administrador. Rejeito essa caracterização. Seguimos padrões científicos rigorosos. Membro do comitê. Os documentos mostram e-mails discutindo a estratégia de comunicação enquanto a verificação já estava concluída. Isso não é padrão científico. Isso é relações públicas. O briefing estabelece um padrão através de testemunhos oficiais. Cálculos verificados internamente, declarações públicas criaram a impressão de verificação incompleta. Estratégia de comunicação discutida explicitamente na correspondência. Supervisão do Congresso necessária para revelar documentação interna que contradiz as declarações públicas. 3 de dezembro de 2025. Documentos adicionais da FOIA, divulgados após pressão legal de organizações de mídia. Os materiais incluem slides de apresentação preparados para briefing interno da NASA em 15 de outubro de 2025. Título da apresentação: Anomalia composicional do Atlas de 3 olhos. Implicações e estratégia de comunicação. O slide 12, intitulado Possíveis explicações, lista 4 cenários. Cenário 1. Erro de medição. Avaliação de probabilidade. Menos de 5% com base em verificação independente. Cenário 2. Composição natural exótica. Mecanismo. Indefinido. Avaliação de probabilidade. Desconhecida. Cenário 3. Fragmento de diferenciação planetária. Mecanismo de formação. Teoricamente possível, mas sem precedentes. Probabilidade: 15 a 30%. Cenário 4. Estrutura fabricada. Requisito tecnológico: engenharia de materiais avançada. Avaliação de probabilidade. Não pode ser quantificada usando metodologia científica padrão. Slide 13, intitulado Abordagem de comunicação. Os pontos principais incluem: enfatizar a incerteza da medição, apesar da confirmação da verificação, evitar conclusões prematuras sobre cenários exóticos, coordenar mensagens com parceiros interagências, adiar a discussão de hipóteses não convencionais até que haja consenso institucional. A apresentação interna lista explicitamente a estrutura fabricada como possível explicação. A apresentação recomenda explicitamente uma estratégia de comunicação que evite a discussão dessa possibilidade. A ciência identifica a hipótese. A política exclui a hipótese da discussão pública. Padrão documentado em materiais oficiais de briefing. 5 de dezembro de 2025. A Nature publica um artigo editorial. Título: Quando as anomalias desafiam os paradigmas. A resposta institucional ao Atlas de 3 olhos. O editorial documenta o padrão. Surgem descobertas anômalas. A verificação institucional confirma as descobertas. As mensagens públicas enfatizam a incerteza, contradizendo a confirmação interna. A estratégia de comunicação prioriza o controlo narrativo em detrimento da partilha transparente de informações. O editorial conclui: as instituições científicas servem o interesse público através da comunicação honesta das descobertas, independentemente das implicações. O tratamento atual da anomalia em massa do Atlas de 3 olhos
demonstra a prioridade institucional em controlar narrativas incômodas, em vez de facilitar a compreensão pública de fatos cientificamente estabelecidos. Este padrão corrói a confiança pública e mina a credibilidade científica. O editorial critica explicitamente o tratamento institucional, publicado em revista científica de renome. Representa a posição editorial científica dominante, não uma crítica marginal. 8 de dezembro de 2025. A Scientific American publica artigo investigativo. Repórteres obtiveram comunicações internas adicionais por meio de fontes confidenciais. O artigo revela: a reunião de 19 de outubro na sede da NASA incluiu representantes da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, do Departamento de Defesa e do Escritório Nacional de Reconhecimento. Tópico da reunião, de acordo com a fonte: discussão das implicações para a segurança nacional caso se determine que o objeto possui uma estrutura metálica fabricada. Conclusão da reunião: recomendar a classificação da análise detalhada da composição, enquanto se aguarda a determinação da origem do objeto. O envolvimento do Departamento de Defesa indica o interesse das instituições de segurança nas características do objeto. A participação do Escritório Nacional de Reconhecimento sugere o monitoramento da comunidade de inteligência. Recomendação de classificação documentada. Classificação real, não implementada para pesquisas publicadas e revisadas por pares, mas mensagens institucionais claramente influenciadas por considerações de segurança. 10 de dezembro de 2025. A Comissão Parlamentar de Ciência, Espaço e Tecnologia anuncia investigação formal. Âmbito da investigação: tratamento institucional de descobertas científicas anômalas, transparência na investigação financiada pelo governo federal, adequação das recomendações de classificação para dados astronômicos disponíveis ao público, coordenação interagências em relação a estratégias de comunicação científica. Prazo da investigação: 3 meses. Audiências públicas agendadas de janeiro a março de 2026. 15 de dezembro de 2025. A União Astronômica Internacional convoca um grupo de trabalho especial. Mandato do grupo de trabalho: avaliar as evidências relativas à anomalia de massa, Atlas, de 3 olhos. Avaliar a adequação das explicações convencionais. Recomendar prioridades de investigação para compreender as características anômalas. Composição do grupo de trabalho: 24 cientistas de 16 países, representando conhecimentos especializados em dinâmica orbital, espectroscopia, formação planetária, ciência dos materiais e engenharia aeroespacial. Primeira reunião agendada para 15 de janeiro de 2026. 20 de dezembro de 2025. Distância do objeto ao Sol agora é de 3,8 unidades astronômicas. Magnitude de brilho é 17,1, aproximando-se dos limites de detecção para a espectroscopia detalhada. Campanha de observação entrando na fase final. Conjunto de dados abrangente compilado. 6 meses de rastreamento orbital. 4 meses de monitoramento espectroscópico. 3 meses de imagens térmicas infravermelhas, 2 meses de observações de rádio. Tempo total de observação: 347 horas em 42 instalações em todo o mundo. Objeto interestelar mais extensivamente estudado da história. Resumo final das observações, compilado por colaboração internacional. Dados estabelecidos: massa do objeto de 33 bilhões de quilogramas, com incerteza de 8%, composição da superfície dominada por material gelado volátil, estrutura interna necessária para conciliar massa com composição envolve núcleo metálico de alta densidade, mecanismo de formação para configuração de núcleo metálico com camada gelada em ambiente interestelar desconhecido. Objeto representa combinação sem precedentes de propriedades não observadas em 2 séculos de astronomia cometária.
27 de dezembro de 2025. A revista Astrophysical Journal publica um artigo de revisão abrangente. Título: Caracterização física do objeto interestelar Three Eye Atlas. Resumo observacional e questões pendentes. 43 autores de 31 instituições. 117 páginas, incluindo materiais complementares. A seção de conclusão afirma: o Three Eye Atlas exibe uma combinação de propriedades que desafiam a classificação padrão de cometas. A relação massa-diâmetro requer uma estrutura metálica interna. A composição da superfície indica um exterior rico em voláteis. Esta configuração não corresponde aos modelos de formação de cometas, asteroides ou fragmentos planetários no contexto do Sistema Solar. A formação em um ambiente estelar diferente poderia potencialmente produzir tais características através de processos desconhecidos. Alternativamente, a arquitetura do objeto pode refletir uma origem não natural, envolvendo um projeto estrutural intencional. As restrições observacionais atuais são insuficientes para distinguir definitivamente entre uma formação natural exótica e uma fabricação tecnológica. A investigação agnóstica em relação à hipótese recomendou priorizar as evidências observacionais em detrimento das suposições filosóficas. Uma análise abrangente revisada por pares afirma explicitamente: não é possível distinguir entre formação natural exótica e fabricação tecnológica com base nas evidências atuais. A declaração representa a avaliação científica dominante publicada na principal revista de astronomia. A hipótese tecnológica é reconhecida como uma explicação viável que requer investigação. 3 de janeiro de 2026. 3 meses desde que a anomalia em massa foi documentada publicamente pela primeira vez. Resumo dos fatos estabelecidos. Massa do objeto de 33 bilhões de quilogramas, confirmada por várias análises independentes. Verificação interna da NASA concluída em 7 de outubro, confirmou cálculos corretos. Declarações públicas enfatizaram a incerteza apesar da confirmação interna. Comunicações internas discutiram explicitamente a estratégia de comunicação para evitar conclusões prematuras sobre cenários exóticos. Agências de segurança participaram de discussões sobre a classificação das descobertas. Investigação do Congresso iniciada devido a preocupações com a transparência. Grupo de trabalho internacional formado para avaliar as evidências. Literatura revisada por pares reconhece a fabricação tecnológica como hipótese viável. Padrão documentado em várias respostas institucionais. Anomalia detetada, verificada internamente, minimizada publicamente. Hipóteses alternativas excluídas da discussão institucional, apesar da inclusão na literatura científica. Estratégia de comunicação prioriza o controle narrativo sobre a divulgação transparente. O objeto continua a sua viagem de saída. Massa inalterada. Composição inalterada. Questões sem resposta. Resistência institucional inalterada. 15 de janeiro de 2026. Primeira reunião do Grupo de Trabalho da União Astronômica Internacional. 24 cientistas de 16 países. Sessão de 9 horas. Tópicos de discussão: avaliação das evidências observacionais, adequação das explicações convencionais, prioridades de pesquisa para investigações futuras, papéis institucionais na interpretação científica. Ponto-chave da discussão: a anomalia na composição do núcleo de massa pode ser explicada por processos naturais? 5 mecanismos propostos e avaliados. Primeiro, núcleo planetário exposto por colisão disruptiva. O mecanismo requer a ejeção do núcleo do sistema planetário para o espaço interestelar após um impacto catastrófico. Probabilidade para um único objeto, estimada em menos de 1 em 1 bilhão,
ao longo da idade da galáxia. Mecanismo teoricamente possível, mas estatisticamente implausível para o objeto especificamente observado. Segundo, arrefecimento da estrela de neutrões após acreção na nebulosa planetária. Densidade da estrela de neutrões aproximadamente 400 milhões de quilogramas por centímetro cúbico. Densidade do Atlas de três olhos aproximadamente 37 mil quilogramas por centímetro cúbico, 10 bilhões de vezes menos denso que a estrela de neutrões. Mecanismo: fisicamente incompatível. Terceiro, matéria exótica criada em condições laboratoriais extremas. A matéria produzida através de colisões de partículas de alta energia poderia possuir propriedades incomuns. O mecanismo requer um laboratório capaz de produzir quantidades de matéria exótica na ordem de bilhões de quilogramas. Não existe tal laboratório. Mecanismo: tecnologicamente implausível para a criação natural. Quarto, combinação rara de processos naturais ainda não previstos teoricamente. Mecanismo desconhecido que possivelmente produz um núcleo de alta densidade rodeado por uma camada volátil. Possibilidade reconhecida, mas mecanismo totalmente especulativo. Direção da pesquisa: desenvolver modelos teóricos para processos ainda não identificados. Prazo: indefinido. Quinto, projeto estrutural intencional. Requisitos tecnológicos: engenharia de materiais, fabricação do núcleo, acumulação da camada volátil por meio de deposição controlada. Mecanismo: tecnologia estabelecida. Todos os componentes são viáveis com a capacidade atual da engenharia humana. Viabilidade: alta. Requisito: civilização tecnológica com ciência de materiais avançada. Avaliação do grupo de trabalho. Os quatro primeiros mecanismos são insuficientes para explicar as observações. O quinto mecanismo é consistente com as observações e fisicamente viável. Conclusão: a investigação deve incluir uma avaliação sistemática da hipótese tecnológica, em vez de uma exclusão implícita baseada em preferências filosóficas. Recomendação formal adotada por unanimidade. A comunidade de pesquisa deve conduzir uma investigação agnóstica em relação à hipótese, priorizando a interpretação das evidências observacionais em vez de suposições sobre as categorias de origem dos objetos. 22 de janeiro de 2026. Audiência no Congresso. 4 dias de depoimentos. As testemunhas incluem o administrador da NASA, o diretor do JPL, cientistas independentes e investigadores do Congresso. A audiência centra-se em transparência institucional, integridade científica em relação a descobertas anômalas, adequação das estratégias de comunicação que enfatizam a incerteza sobre os resultados confirmados, coordenação com agências de segurança que influenciam a comunicação científica. Depoimento importante de um cientista independente. Temos um objeto com massa 1.500 vezes mais pesada do que o esperado para o diâmetro. A superfície parece gelo. O interior deve ser de metal sólido para atingir a massa observada. Nenhum processo natural foi identificado para explicar essa combinação. A ciência exige que investiguemos todas as possibilidades. Em vez disso, a resposta institucional enfatiza a incerteza sobre as medições confirmadas e evita discussões sérias sobre cenários exóticos, incluindo estruturas fabricadas. Isso representa uma falha no processo científico. Acompanhamento do membro do Congresso. Então, a análise interna da NASA confirma que os cálculos estão corretos, mas as declarações públicas continuam afirmando que a verificação está pendente? Resposta da testemunha: exatamente. A verificação foi concluída em 7 de outubro. As declarações públicas de 10 de outubro e posteriores afirmam que a verificação está em andamento.
Essa discrepância no cronograma indica que a prioridade institucional é dada à estratégia de comunicação, em vez de informações públicas precisas. Membro do Congresso questionando o administrador da NASA. O Departamento de Defesa solicitou a classificação da análise detalhada da composição? Resposta do administrador: nenhum pedido desse tipo foi feito na minha presença. Membro do Congresso: você está ciente de que uma fonte confidencial forneceu um artigo afirmando que o Departamento de Defesa e o Escritório Nacional de Reconhecimento participaram de uma reunião em 19 de outubro para discutir as implicações para a segurança nacional? Administrador: não estou preparado para discutir briefings confidenciais. Membro do Congresso: o objeto é observável através de telescópios terrestres. Todos os dados estão disponíveis ao público. O que há para classificar? Administrador: não posso discutir assuntos de inteligência. Membro do Congresso: então vamos intimar a sua agenda e os seus registros de presença para documentar essas reuniões. A audiência estabelece um padrão: sigilo institucional em relação aos processos de tomada de decisão, envolvimento de agências de segurança na estratégia de comunicação científica, recusa em discutir de forma transparente o âmbito da investigação de anomalias. 3 de fevereiro de 2026. Relatório do Inspetor-Geral divulgado. Investigação abrangente sobre o tratamento dado pela NASA às descobertas do Atlas de Três Olhos. 141 páginas. Principais conclusões. Conclusão: 1. Cálculos verificados internamente em 7 de outubro de 2025. Declaração pública em 10 de outubro alegou que a verificação estava pendente. Discrepância no cronograma. Deturpação deliberada do status de conclusão. Conclusão 2. As comunicações internas discutem explicitamente a estratégia de comunicação para enfatizar a incerteza, apesar da confirmação interna das conclusões. Estratégia de comunicação concebida para moldar a percepção pública, em vez de informar o público com precisão. Conclusão 3. Representantes do Departamento de Defesa e do Escritório Nacional de Reconhecimento participaram da reunião de 19 de outubro sobre as implicações de segurança das conclusões. Pressão institucional para restringir a discussão pública documentada. Classificação de segurança considerada, mas não implementada formalmente para literatura revisada por pares. Conclusão 4. Processo de revisão por pares concluído sem problemas significativos. Pesquisa aceita para publicação. A NASA solicitou posteriormente a adição de linguagem cautelosa após a conclusão da revisão por pares. Pedido: modificação inadequada da pesquisa durante a fase de publicação. Conclusão 5. Inquérito do Congresso sobre hipóteses alternativas foi recebido com evasivas e referência a briefings confidenciais. Transparência comprometida. Conclusão 6. O padrão de comportamento institucional sugere que foi dada prioridade ao controlo narrativo sobre a comunicação científica baseada em evidências. Integridade científica comprometida. Recomendações. 1. A liderança da NASA deve ser responsabilizada pela deturpação do cronograma de verificação. 2. As decisões de classificação relativas a dados astronômicos devem ser restritas a questões legítimas de segurança nacional e não à gestão da estratégia de comunicação científica. 3. Os processos de revisão científica por pares e publicação devem prosseguir independentemente de considerações institucionais de comunicação. 4. O pessoal envolvido no desenvolvimento de estratégias de comunicação inadequadas deve ser sujeito à investigação por má conduta. O relatório do inspetor-geral conclui explicitamente: integridade científica comprometida pela priorização institucional do controlo narrativo. 10 de fevereiro de 2026. Comissão do Senado vota resolução.
texto da resolução afirma a importância da comunicação científica transparente sobre objetos astronômicos anômalos. Orienta a NASA a implementar protocolos aprimorados que garantam a separação da análise científica da estratégia de comunicação. Orienta a NASA a prestar contas completas sobre o envolvimento da Agência de Segurança nas decisões de comunicação científica. Orienta a NASA a reconhecer publicamente todas as hipóteses alternativas sob consideração séria pela comunidade científica, incluindo cenários naturais exóticos e hipóteses tecnológicas. A resolução é aprovada por 74 votos a favor e 23 contra. Forte apoio bipartidário. Intenção do Congresso: forçar a transparência institucional em relação à investigação de anomalias. 15 de fevereiro de 2026. Magnitude do brilho do objeto: 18,1. Observação espectroscópica tornando-se marginal. Observações finais de alta resolução realizadas pelo Observatório Keck e pelo Observatório Europeu do Sul. Os dados confirmam que a composição da superfície permanece inalterada. As medições de temperatura confirmam a ausência de fontes de calor internas. Todas as características são consistentes com um núcleo metálico de 4 km, rodeado por uma estrutura de camada volátil de 1 km. 28 de fevereiro de 2026. Todas as campanhas de observação concluídas. Distância do objeto ao Sol: 5,2 unidades astronômicas. Brilho: magnitude: 19,2. Objeto a aproximar-se do limite de detecção para instrumentação detalhada. Janela de observação fechada. Avaliação abrangente final concluída por colaboração internacional. Os dados estabelecem inequivocamente massa do objeto de 33 bilhões de quilogramas, composição da superfície rica em material gelado volátil, estrutura interna necessária, envolve núcleo metálico de alta densidade, ocupando aproximadamente 85% da massa total. Mecanismo de formação para configuração de núcleo metálico e camada volátil por meio de processos naturais desconhecidos. Hipótese tecnológica alternativa permanece viável após a eliminação de explicações convencionais. Objeto representa combinação sem precedentes de propriedades observáveis. Resolução da ambiguidade em relação à origem natural versus artificial requer: a. Descoberta de um processo natural desconhecido que produza tais combinações. B. Aquisição de dados adicionais através do encontro com a nave espacial ou imagens de alta resolução que revelem a estrutura interior. Ou C. Detecção de objetos semelhantes adicionais que estabeleçam um padrão estatístico. 15 de março de 2026. A NASA divulga oficialmente uma análise abrangente das propriedades físicas do Atlas de Três Olhos. Documento: 327 páginas. Conclusão: o objeto exibe uma combinação incomum de propriedades inconsistentes com a classificação padrão de cometas. Várias hipóteses estão sendo consideradas. Pesquisa em andamento. A comunidade científica é convidada a contribuir com explicações alternativas e estruturas de análise. Compromisso com a comunicação transparente das descobertas, independentemente das implicações explicitamente declaradas. Reconhecimento institucional. Padrão de minimização encerrado. Hipóteses alternativas reconhecidas. Transparência implementada. Influência da Agência de Segurança na comunicação científica explicitamente rejeitada. Hipótese tecnológica incluída em consideração séria. 28 de março de 2026, 5 meses após a detecção inicial da anomalia de massa, o objeto completou a maior parte da sua passagem pelo Sistema Solar. Trajetória estabelecida para a saída interestelar. Cálculos de destino. Objeto rumo à constelação de Cassiopeia. Tempo de viagem até a estrela mais próxima. Aproximadamente 120 mil anos. Resumo dos fatos documentados.
Massa de 33 bilhões de quilogramas, estabelecida por meio de 4 métodos de verificação independentes. Composição da superfície determinada por meio de análise espectroscópica em 3 instalações. Discrepância entre composição e massa identificada e avaliada. Explicações naturais convencionais avaliadas sistematicamente e consideradas inadequadas. Hipótese tecnológica identificada como alternativa viável após eliminação dos mecanismos convencionais. Resistência institucional à investigação transparente da anomalia documentada e superada através da pressão do Congresso. Integridade científica inicialmente comprometida, posteriormente restaurada através da intervenção da supervisão. Padrão de comportamento institucional. Priorizou o controlo narrativo sobre a comunicação baseada em evidências, até ser forçada à transparência através da responsabilização externa. Objeto que contém respostas para questões fundamentais. O objeto chegará ao próximo sistema estelar. Nós não. Questões permanecem sem resposta. Que mecanismo produziu um núcleo de alta densidade rodeado por uma camada volátil? Que processo natural poderia gerar tal configuração? Se existe um processo natural, por que nenhum objeto semelhante foi identificado? Se o processo natural é insuficiente, que explicação alternativa se encaixa nas observações? Um objeto fabricado pode chegar ao espaço interestelar a partir de outro sistema estelar? Se sim, que civilização o produziu? Que finalidade teria tal objeto? Dados documentados. Análise concluída. Questões colocadas. Transparência institucional imposta por ação do Congresso. Comunidade científica agora investiga seriamente hipóteses tecnológicas juntamente com explicações naturais. O objeto deixa o sistema solar. As evidências permanecem. A investigação continua. A compreensão se expande. 90 mil anos até ao próximo encontro com o sistema estelar. Até lá, talvez tenhamos aprendido se este objeto representa uma criação da natureza ou uma mensagem de alguém.